Oi, pessoal! Agora nós vamos resolver a questão A da lista 2 de estruturas de dados. Ela se chama FF. Na questão, nós temos que Takahashi administra uma rede social chamada Twaidai. Eu não sei pronunciar, mas enfim, essa garotinha aqui administra essa rede social. E nessa rede social nós temos vários usuários. Esses usuários são numerados de 1 até N. Então, nós vamos ter um usuário 1, cujo ID vai ser 1, nós temos um usuário 2, cujo ID vai ser 2, o usuário 3 vai ter o ID 3, e assim vai. Então, nós vamos ter N usuários. E aí, nessa rede social, nós vamos ter várias operações. A operação do tipo 1 significa que o usuário A está seguindo o usuário B. Se o usuário A já estiver seguindo o usuário B no momento dessa operação, nenhuma alteração é feita, nada acontece. Já a operação do tipo 2 significa que o usuário A deixou de seguir o usuário B. Se, por acaso, o usuário A não estiver seguindo o usuário B no momento dessa operação, nenhuma alteração também é feita. Fica por isso mesmo. E a terceira e última operação, cujo ID é 3, significa que a gente deve determinar se o usuário A está seguindo o usuário B e se o usuário B está seguindo o usuário A. Se por acaso isso estiver acontecendo, a gente vai printar um yes. E é isso, basicamente, a questão. E aí, para resolver essa questão é bem simples. Primeiro, nós vamos ter que receber o número de usuários e a quantidade de operações que a gente vai receber na questão. Tá, depois que a gente fez isso, agora a gente vai ter que receber a operação que vai precisar ser realizada com o usuário 1 e o usuário 2. E aí eu fiz um for, né, que vai receber a operação, o usuário 1 e o usuário 2. E aí a gente vai ter que representar agora a nossa rede social de alguma forma. Existem duas opções. Ou a gente pode usar um array, em que cada elemento desse array vai representar um usuário, ou a gente pode usar um dicionário. Bom, para ficar mais fácil de explicar e de entender, eu vou utilizar a representação do dicionário. Então, eu vou declarar a nossa rede social como um dicionário. Tá, sempre que eu receber a operação usuário 1, usuário 2, eu vou checar se o usuário 1 já está na nossa rede social. Se por acaso ele não estiver na nossa rede social, eu vou ter que criar uma conta para ele. E é isso que isso representa. Eu estou criando uma conta para ele e nessa conta a gente vai ter o set, que vai representar as pessoas que ele vai seguir. E o set inicialmente começa vazio. A mesma coisa acontece para o usuário 2. Se por acaso o usuário 2 não estiver na nossa rede social, eu vou criar a conta dele, inicializando um set vazio para representar as pessoas que o usuário 2 vai seguir. Tá, e por que um set? Um set vai tornar a operação de remoção e de consulta em complexidade O de 1, o que não aconteceria em um array. E também vai facilitar na adição e remoção pelo fato do set não aceitar elementos repetidos. Aí, depois que eu inicializei usuários nas redes sociais, eu verifico se as operações, né? Se a operação for do tipo 1, quer dizer que o usuário 1 quer seguir o usuário 2. Então, eu simplesmente acesso, né, as pessoas que o usuário 1 segue e adiciono o usuário 2. E aí eu não preciso me preocupar se o usuário 2 já tá lá, porque o set, ele não aceita elementos repetidos. E isso facilita bastante. E aí, continuando, se por acaso a operação for do tipo 2, quer dizer que o usuário 1 quer deixar de seguir o usuário 2. E aí, primeiro eu tenho que verificar, né, se o usuário 1 está seguindo o usuário 2. Se por acaso isso estiver acontecendo, eu simplesmente removo o usuário 2 das pessoas que o usuário 1 está seguindo. Bom, se não foi a operação do tipo 1 e não foi também a operação do tipo 2, com certeza vai ser a operação do tipo 3, porque a questão garante. E se a operação do tipo 3, simplesmente é uma consulta. Uma consulta para saber se ambas as pessoas, o usuário 1 e o usuário 2, se seguem. No caso, eu tenho que verificar se o usuário 1 está nas pessoas que o usuário 2 segue e se o usuário 2 está também nas pessoas que o usuário 1 segue. E se por acaso isso acontecer, eu printo um yes. E se não, eu printo um no. E é isso, né? A questão. Basicamente é isso.